Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Matematicamente Falando. E hoje a gente vai dar continuidade nos conteúdos das operações básicas, em especial a multiplicação e a divisão. E se você ainda não assistiu adição e subtração, vou deixar aqui na descrição para que você possa assistir e assim dar continuidade nos estudos das operações básicas. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar a aula. Vamos iniciar nossa aula. E a gente vai começar entendendo aí sobre multiplicação e divisão, que são as duas operações básicas, né? Duas delas, que é muito importante e é a base aí para matemática, para que você possa avançar em outros conteúdos, né? E aí vamos começar pela multiplicação. Multiplicação, deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Aqui. Multiplicação é a soma sucessiva de um número por ele mesmo. É simples. A ideia de multiplicação é facilitar a soma, né? Porque elas estão relacionadas. Então, essa multiplicação ela é representada por esse símbolo aqui, ou por esse aqui, né? Então, tem várias formas de mostrar o símbolo da multiplicação, e dois deles é esse X e esse pontinho também que são representados, né? E aí, o resultado dessa multiplicação ela é conhecido como produto. E os números que serão multiplicados serão chamados de fatores. Então, 4 vezes 6 está dizendo o quê? Que esse 4 aqui, ele se repete 6 vezes. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a ideia é facilitar essa soma, né? Ou eu posso dizer que esse 6, se eu colocasse, por exemplo, 6 vezes 4, eu posso dizer também que esse 6, ele está se repetindo. Opa, aqui, né? Ele está se repetindo 4 vezes. Olha, eu já errei aqui. 4 vezes, né? Então, é essa mesma relação, que isso até é uma das propriedades. Então, o resultado disso aqui, 6 vezes 4, 24, vai ser a mesma coisa que 6 vezes 4. E 4 vezes 6, que também será 24. A gente vai entender melhor sobre essas propriedades mais adiante. Mas antes vamos falar da tabuada, a famosa tabuada, a temida tabuada, né? A tabuada, ela tem justamente esse objetivo de facilitar, né, esses cálculos. E ela é dividida aí de 1 a 10, né? Então, tem a tabuada do 1, 2, até chegar em 10. E sempre multiplicando por uma sequência de 1 a 10. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, e assim vai com todos os números, né? E aí, tem até alguns macetezinhos, não sei se vocês conhecem, na tabuada do 9, se você olhar, essa primeira linha aqui vai ser, ó, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E voltando, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 no caso agora, né? Então, um macetezinho aí pra você fazer. Quem já assistiu Xuxa vai saber desse macete aí. E aí, tem algumas curiosidades que eu trouxe para vocês. Esse termo, conhecido como tabuada, né, ele foi conceituado pelo filósofo Pitágoras e também conhecido como tabuada de Pitágoras. E essa palavra, ela teve origem a partir das tábuas que eram usadas nas Grécias antigas para fazer esses cálculos. Então, veja como tudo está relacionado, né? Então, aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês. Mas agora vamos para o que interessa, as propriedades da multiplicação. Né? Quais são as bases aí para eu entender como é que funciona a multiplicação? Primeira delas é a comutatividade, né? É essa aqui. Em multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. E essa frase é muito conhecida também. Então, se eu tenho A vezes B, vai ser igual a B vezes A, que é o que eu falei ainda agora para vocês. Então, sei lá, se eu tenho 4 vezes 2, vai ser igual a 2 vezes 4. Então, eu alterando essa ordem, quem vem primeiro, quem vem pro segundo, não vai alterar esse resultado. Porque tanto 4 vezes 2, como 2 vezes 4 é quanto? É 8. Não é isso? Então, não vai alterar o resultado, né? Então, essa é a primeira propriedade. A segunda é a propriedade da distributividade, que é o famoso chuveirinho, que a gente já ouviu falar, você já deve ter ouvido falar na sua aula. E aí, o que é que a gente diz aqui, né? Eu tenho 3 elementos, A, B e C, né? E eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Aqui, ó, entre o A e entre o B, vai ter uma multiplicação, que ela tá invisível, mas aqui tem uma multiplicação. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse A vezes B
certo? Depois eu vou fazer o A vezes o C. E dessa forma, eu vou ter o resultado. E agora a gente tem a propriedade da associatividade, que ela diz o seguinte: a associação entre os termos vai gerar o mesmo produto. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, entre parênteses AB e o C em evidência, eu tenho que isso vai ser igual ao A em evidência vezes o BC em parênteses, ou seja, não vai alterar o resultado. Então, por exemplo, se eu tomar A como 2, o B como 1, vezes o C como 3, vai ser igual ao A, que é o 2, vezes o B, vezes o C, que é o 3. Ou seja, o resultado vai ser o mesmo, porque aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, né? 2 vezes 3, 6. É a mesma coisa que 2 vezes B, aliás, B, é 1, né? Isso, 1. Aí, 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Então, essa propriedade aí é válida porque tanto de uma forma como na outra, como C como A em evidência, o resultado vai dar 6, né? Então, não vai alterar. E aí, a gente tem também a existência do inverso. O que isso quer dizer? Quando a gente multiplica por um número, resulta em 1, ou seja, o inverso dele. Então, por exemplo, eu tenho A e multiplico pelo inverso dele, vai dar o elemento neutro, que é 1, que a gente vai chegar nessa propriedade. Porque aqui A vezes 1 vai ser o próprio A, sobre A, que vai dar 1, né? Então, qualquer número multiplicado pelo inverso dele vai dar 1, certo? E aí, a gente chega no elemento neutro, que é justamente 1. Na multiplicação, a gente viu lá que na soma e na subtração, o zero é o elemento neutro. Então, qualquer número que eu somasse com zero, sempre seria aquele número. Mas aqui, o elemento neutro é 1. Porque qualquer número que multiplicar por 1 vai ser o próprio número. Qualquer número do tamanho que for, se multiplicar por 1, vai ser ele mesmo. Tá vendo? Então, não vai alterar. Então, aqui na multiplicação, o 1 é o elemento neutro, certo? E aí entra o famoso jogo de sinais. Quando é que eu vou saber se é soma, se é subtração, se é mais, se é menos que eu coloco, né? Isso muda quando a gente está na soma e adição e muda também na multiplicação. Aqui eu já trouxe a tabela da multiplicação e da divisão. Quando eu tenho, vamos pensar assim de uma forma para simplificar. Quando eu tenho aqui os sinais iguais, vai ser ele mesmo. Iguais vai ser mais. Ó, iguais vai ser mais. Quando for diferentes, vai ser menos. Quando for diferente, vai ser menos. Então, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Isso na multiplicação. E se a gente olhar na divisão, também é dessa forma. Então, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. E mais com menos, menos. Então, uma forma de vocês tentarem entender e identificar de uma forma mais fácil é associando dessa maneira. Quando forem iguais, é mais. Quando forem iguais, é mais. Quando forem diferentes, é menos. Quando forem diferentes, é menos. Certo? E aí, vamos para alguns exemplos de multiplicação. Que aqui eu vou trazer algumas das propriedades e outros sobre os jogos de sinais. Então, esses 4 aqui primeiro. A letra A, 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3, 15. Que é aquela primeira propriedade que eu trouxe lá para vocês. Letra B. Aqui é a multiplicaçãozinha, como eu falei para vocês. Então, eu vou fazer aqui a distributiva, que é justamente o chuveirinho, né? O famoso chuveirinho. Então, 2 vezes 3, 2 vezes 3. E 2 vezes 4, 2 vezes 4. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Que dá 14, certo? E aí, a gente vai chegar nessa parte aqui, na letra C. 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 1 vezes 2, né? Que é a mesma coisa que 3 vezes 1 vezes 2. Porque aqui vai ser 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, aqui vai ser o resultado. Certo?
E aí a gente chega nessa última letra D, que é justamente aquela propriedade do inverso. Se eu pego o número, multiplico pelo inverso dele, vai dar 1. Então, se eu pensar aqui 8 vezes 1 sobre 8, vai dar 1, certo? Então, a ideia é essa aí, as propriedades na prática, aqui mostrando para vocês, certo? E aqui tem a letra E. A letra E vai entrar, que essa parte aqui vai entrar agora na parte dos jogos de sinais. Aqui, nesse 5, a gente tem um sinal, mas ele está escondido, ninguém está vendo, mas a gente sabe quem ele é. É o mais, né? E a gente viu o quê? Sinais diferentes, menos, né? Sinais diferentes, menos. Aí, 5 vezes 4, ou 4 vezes 5, 20. Beleza? Aqui, eu sei que o mais está invisível, então é mais 4. E aqui menos. Então, mais com menos, menos. E 5 vezes 4, 20. Aqui eu estou mostrando que o sinal está tanto no 4 ou como no 5. Também os dois deu menos porque são diferentes. E aqui sem sinal, 20. Mas ele está sem sinal? Não. O mais está aqui, ó, escondidinho. Ou seja, geralmente a gente não coloca o mais representando, porque só coloca o menos. Então, quando não tem, a gente já identifica que sabe que é o mais. E a letra H, mesma coisa. Só que aqui a gente tem sinais iguais. Sinais iguais, soma. Então, o mais está aqui, ó, escondidinho. 5 vezes 4, 20 também, tá? Então, aqui era para vocês entenderem essa parte do jogo de sinais, tá bom? Agora, como é que a gente calcula na prática uma multiplicação, né? Como é que a gente pode calcular isso aí? A gente tem o primeiro passo. Deve armar a conta. Para isso, utiliza-se sempre o maior fator em cima do menor fator. Então, 27 vezes 6. Eu vou colocar o maior sobre o menor, que é o que tem justamente aqui, tá vendo? 27 sobre 6, né? Multiplicando. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar as unidades. Então, 7 vezes 6 é quanto? 42. Então, a gente vai colocar o 2 aqui e vai subir 4, né? Porque 7 vezes 6 é 42. E aí, ele vai fazer essa multiplicação aqui. 6 vezes 2, 12. 12 mais esse 4, 16. Certo? Então, o resultado vai ser 162. Agora, uma continha que tem aí centena, né? Mesma coisa, eu peguei o que tem mais termos em cima e coloquei em cima e menos termo embaixo. Então, é a mesma coisa. Eu vou pegar a unidade e multiplicar pela unidade. 3 vezes 2, 6. Não tem nada para subir porque, né, é uma unidade apenas. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 3 vezes 2, 6. Aí, agora, eu fiz assim, eu vou fazer assim agora. A ideia é multiplicar esses de cima pelos de baixo, né? Então, 5 vezes 2, 10. 0 sobe 1. Certo? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu já cheguei nessa parte. 5 vezes 2, 10 sobe 1, né? 2 vezes 2, porque eu fiz assim, agora eu vou fazer assim. 2 vezes 2, 4, com 1, 5, 506. Já fechei a multiplicação com esse 2. Agora eu tenho que fazer com esse 1, todos esses 3 com esse 1 agora. Que aí eu vou colocar ele embaixo do 6, né? Então, o que é que eu vou ter aqui? Vou pagar esse 3 com 1, 5 com 1 e 2 com 1, tá bom? Aí, a ideia é que eu tenho que colocar aqui uma casa após. Então, coloquei esse 0 aqui para representar. E aqui vai ser 3 vezes 1, 3. Pulando para cá. 3 vezes 1, agora 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 2. E agora eu armei a sominha. Então, 6 com 0, 6, porque 0 é um elemento neutro, né, que a gente viu. 0 com 3, 3, porque 0 é um elemento neutro. 5 com 5, 10. Boto 0, acrescenta 1 aqui. 2 com 1, 3. Então, essa multiplicação aí deu 3.336, né? 3.036. Agora a gente chegou na parte da divisão. Divisão de um número consiste em seu fracionamento, né? Da sua fragmentação, que pode ser resultado de um número inteiro ou um número decimal, né? Ter como resultado. E aí, quais são os elementos aí da divisão?
a gente tem o dividendo, o resto, o divisor e o quociente. Vamos entender. O dividendo é esse aqui que vai ser dividido pelo divisor, que é por quem será dividido. Então, se eu tenho ali, sei lá, 4 maçãs para dividir para 2 pessoas. Então, as maçãs é o dividendo e o divisor é essas 2 pessoas, certo? Quociente vai ser o resultado dessa minha divisão, ou seja, se eu tinha 4 para dividir para 2, ficou 2 para cada, né? E aí, eu vou ter o resto, que é quando eu faço essa divisão e ainda sobra, né? Então, vai ser o resto, que é o caso dessa equaçãozinha aqui, dessa divisão. E aí, o que é que eu tenho? Eu vou ter aqui o quociente, o divisor, o resto, né? E o dividendo, que é como eu falei inicialmente. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho 37 dividido por 15, eu posso multiplicar por 2, porque aí chega a 30, certo? Então, eu desconto esse 30 nesse 37 sobre 7. Tem como eu dividir esse 7 para esse 15 diretamente? Não. E aí, eu poderia dar continuidade. Mas, nesse caso aqui, eu estou apresentando para vocês como é que chegou nesse resultado. Então, aqui eu tenho aqui o quociente vezes a divisão, o divisor. Então, se eu multiplicar 15 vezes 2 e somar esse resto, eu vou chegar nesse 37, que é justamente essa relação que está sendo colocada aqui embaixo, tá bom? Agora, é importante, assim como a gente viu com a soma e a subtração, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, a divisão exata é a operação inversa da multiplicação, pois a multiplicação do quociente e o divisor tem como resultado o dividendo, que é como a gente viu, né? Então, se eu tenho 14 dividido por 2 é igual a 7, se eu multiplicar esse 7 com esse 2, que é justamente esse resto aqui, né? E esse 2, eu vou ter 14. Então, é uma operação inversa, porque aqui eu estou usando a multiplicação e aqui é a divisão. Então, elas já estão relacionadas, né? Agora, como é que eu calculo a divisão? Como é que eu faço? A gente tem aqui um exercício para a gente tentar. Aqui tem centesimal, ou seja, tem 3 números para 1. Como é que eu vou dividir 224 por 8? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar, eu posso dividir esse número para facilitar a minha divisão. Então, se eu fazer 2 por 8, não vai. Então, eu vou colocar 22, que vai por 8. Né? Então, eu coloco esse tracinho aqui para representar. Eu estou dividindo primeiro esses 22 aqui. 22 dividido por 8, 2. Porque 8 vezes 2 é 16, é mais próximo de 22. Então, se eu subtrair 16 desse 22, sobra 6. E aí, eu vou pegar esse 4 e vou abaixar. Então, vai ficar 64. Qual é o número que eu multiplicando 8 vezes esse número vai dar 64? O próprio 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Então, fechou. Porque menos 64 dá 0. Então, eu tive o resto 0, não sobrou nada. E aí, eu tive como quociente 28, né? Porque a gente viu, se a gente pegar esse 28, multiplicar por 8 e somar esse resto, que não vai interferir, eu vou chegar em 224, né? E aí, quando a gente tem uma situação que não dá para dividir, a gente tem que usar uma tal de vírgula. Deixa eu explicar para vocês. 31 dividido por 5. Como é que a gente vai dividir nesse caso, né? Porque se fosse 30 vezes 5, 6 fechou. 6 vezes 5, 30 morreu. Mas aqui ele não é divisível, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Certo. Eu sei que 6 vezes 5 é 30, então é o mais próximo de 31. Então, eu vou fazer essa subtração. E aí, eu fico com 1. Certo, mas 1 não pode ser dividido para 5. Como é que eu vou dividir 1 para 5? Com os números assim, né? Real. E aí, o que eu vou pensar? Eu vou acrescentar um 0 fictício, que não faz parte da cálculo, e vou acrescentar uma vírgulazinha, né? E aí, eu vou ter 10, e 10 eu posso dividir por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2, e dá certo. 5 vezes 2, 10. Fechou a conta. Então, a gente tem o resto 0, quociente 6,2. Porque se eu fizer 5 vezes 6,2 mais 0, eu vou ter 31. Tá, e quando eu tenho que fazer o cálculo de divisão com decimal, o que é que eu faço? A ideia é tirar essa vírgulazinha aqui, né? Então, eu preciso andar aqui a quantidade de casas. Eu ando 2 aqui, ando 2 aqui. Então, fica 250 dividido por 25, né?
E aí, eu vou pensar aqui, qual é o número que eu multiplicando por 25 dá 250? 10. Então, 25 vezes 10 dá 25, que abaixou o zero, fechou tudo, zero. Então, 25 vezes 10 dá 250. Agora, como é que eu faço para calcular com frações? Primeiro, eu tenho que entender o que é uma fração. Então, a gente tem uma fração aqui de 1 por 2. E eu tenho que entender que esse de cima é o numerador e esse de baixo é o denominador. E aí, quando eu tenho aqui, ó, uma divisão de frações, o que é que eu faço? Posso somar? Posso multiplicar? Vamos ver agora. A primeira coisa que você tem que fazer é repetir a primeira, que é o que fez aqui, ó, e multiplicar pelo inverso da segunda, tá vendo? Multiplicar pelo inverso da segunda, que aqui era 2 sobre 3, ficou 3 sobre 2. E aí, agora eu posso multiplicar. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Fechou. E aqui, ó, quando eu tenho 3, o que é que eu faço? Faço a mesma coisa. Eu repito a primeira, ó, tá vendo? E depois eu multiplico, tá vendo? A divisão se transformou em multiplicação pelo inverso da segunda e pelo inverso da terceira também. E eu multiplicando 2 com 8 e com 4, vai dar 64. E aí, 5, 7 e 1 dá 35. Então, essa é a ideia de fração. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, pessoal. E aí, o que acharam da aula? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que gostariam de ver nos próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, de dar o like, deixar o like e também de me acompanhar lá no Instagram, que lá também sempre trago conteúdos de matemática para você aí aprender e poder desenvolver cada vez mais aí o seu conhecimento nessa área. Então, eu espero que tenha gostado e não deixe de acompanhar os próximos vídeos que a gente vai trazer aí durante esse mês, tá bom? Beijo e até a próxima aula.